Olá, gente querida, príncipes e princesas, tudo bem aí? Olha, aqui também tá tudo na paz, graças a Deus. Quando o príncipe da paz se faz presente, é convidado todos os dias a estar conosco, ele aceita o convite de bom grado. Que bom, né? Graças a Deus. Eu quero compartilhar hoje no livro de Jó. Outro dia eu falei do último capítulo, quando Deus virou a situação de Jó. Quando Jó arrancou ele do deserto com mão forte e disse: Meu filho, acabou aqui o teu deserto. Aí que está a diferença. Quando a gente está no deserto por uma provação, tem dia e hora para acabar. Lá no céu está marcado dia e hora de acabar. Quando estamos no deserto por desobediência, vai depender de nos arrependermos de todo o coração e voltarmos atrás. Aí Deus não tem nada a ver com a história. Fomos para o deserto porque nós quisemos ir. Então Deus respeita a decisão da gente não obedecer a palavra dele e ficar longe dele, ele respeita. Não é que a mão de Deus está pesando, como diz um salmista, escreveu lá atrás, e a mão de Deus pesava sobre mim. Então, essa expressão aqui, que a mão de Deus pesava sobre mim, é que Deus tem mão forte, é um Pai poderoso que corrige e castiga todos quantos Ele ama. Então, se você é amado do Pai e você está num caminho torto, Ele vai te fazer sair desse caminho torto, porque te ama e porque está vendo que muitas vezes você entrou por um caminho torto porque estava honestamente enganado, com vãs filosofias, porque você não estudou a Bíblia direito, e aí você está andando no caminho que Deus não escolheu para você, que não é o melhor para você. Lá na frente você vai entender. Igual eu agora eu estou idosa, então, perdão. Quando eu olho para trás, eu vejo que quantas portas Deus fechou para mim, que na hora eu murmurei, reclamei, chorei, bati pé, fiz beicinho. E quando eu olho para trás, eu digo, puxa, o amor de Deus foi tremendo aqui. O Deus me deu esse grande livramento. E eu sou grata a Deus por aquelas portas que se fecharam, por coisas e pessoas que foram saindo da minha vida. Algumas eu tive que cortar mesmo, relacionamentos. Igual uma irmã minha, biológica mesmo, né? A segunda. Eu sou a terceira filha da minha mãe. Então, a segunda, quando o meu filho partiu, e ela chegou para mim e falou assim: Eu não sei que Deus você serve, porque só você é doentinha, só você é pobrinha, só você vive na comunidade. Então, eu falei, então tá repreendido em nome de Jesus, com toda a firmeza do Espírito. Falei, eu rejeito, eu repreendo tuas palavras. Eu não sou pobrinha, eu não sou doentinha, e com filho ou sem filho, com marido ou sem marido, eu vou ser fiel ao Senhor, com dinheiro ou sem dinheiro, dentro ou fora da comunidade. Eu sou de Deus e ponto. E me afastei, nunca mais dei chance dela emprestar língua ao adversário para adoecer minha mente. É isso que Deus quer de nós aqui nesse mundo. Cada vez que se aproxima mais a volta de Cristo, pior vai ficando o coração das pessoas, endurecidos, desumanos. Já se passaram 25 anos. Mas você nunca perdoa, Val? Claro que ela nunca pede perdão a ninguém. Essa minha irmã, ela pisa sem dó, sem piedade. Detalhe, gente. Ela é da igreja sempre, desde a barriga da mãe. E até hoje ela tem célula de oração em casa. Mas ela não pede perdão a ninguém. Mas eu, que não sou boba nem nada,
Não guardei raiva no coração dela, não, gente, para não azedar minha alma. Então eu deixo ela lá, mas botar o pé no meu pescoço? De jeito nenhum. Dar ouvidos a falácias do inimigo, que eu sou pobrinha, que eu sou doentinha, que está repreendido em nome de Jesus. Então, vamos falar aqui de Jó, no capítulo 3, que foi o começo aqui, o auge do deserto dele. Ele não tava, já estava surtado, o tico e teco dele já não estava funcionando direito, então ele começou a falar essas coisas aqui, ó. Jó amaldiçoa o seu nascimento e lamenta a sua miséria. Tadinho, meu Deus. Depois disto, abriu Jó a boca e amaldiçoou o seu dia. E Jó falando disse, pereça o dia em que nasci e a noite em que disse, foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Desculpa, gente. Ele está dizendo aqui, ó, Deus lá de cima. Quantos de nós também não pensamos que Deus está lá no trono dele, de boas, e não liga para nós aqui embaixo? Que Deus não quer nem saber do nosso sofrimento, da nossa dor. Ele quer saber sim. Então, tem casos e casos. Jó, ele era íntegro, ele era correto. E o adversário de Deus falou para Deus assim, claro que Jó te louva, que Jó é fiel a você. Você cerca ele de tudo, você dá dinheiro, deu 10 filhos dos mais lindos da terra, um gado maior do que todos do Oriente. O povo rico, né, gente? Aqueles lá do Oriente, meu pai do céu. Então, ele tinha muito gado, ele tinha muito ouro, muito tudo. Aí a esposa amava o Deus, né, do marido. Depois que Deus permitiu o adversário tirar todos os bens dele e ele continuou adorando ao Senhor, a mulher dele diz, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Esse aí que é teu, esse aí não é meu não. O meu só é da riqueza. Aí ele diz para ela assim, como louca falas tu. Tipo, cala a boca, maluca, você não sabe o que fala. Deixa eu com meu Deus aqui, que é mistério. Eu e o Deus que eu sirvo é mistério e tá tudo certo se ele quis levar meus 10 filhos, louvado seja o nome dele. Se ele quis levar toda a minha riqueza, louvado seja o nome dele. E, enfim, era o cara, gente. Pensa que o cara perdeu tudo e tá ali, louvado seja o nome do Senhor. Será que nós temos essa maturidade de acabar de perder tudo e dizer louvado seja o nome do Senhor? Isso é maturidade espiritual. E é de extrema importância nos dias de hoje termos a maturidade espiritual do que ficar, ai, vou virar ateu porque Deus não me responde, vou virar isso ou aquilo, vou adorar a outros deuses, a outras entidades porque não me responde. Então, Deus não quer esse tipo de filho, não. Filho e servo imaturo que qualquer coisa vira as costas para ele. O profeta Jeremias também pagou esse mico uma vez. Ele disse, serias tu para mim como ribeiro ilusório, como águas que enganam? Ele estava falando para Deus essa pataquada aqui. E ele estava dizendo que um dia Deus responde, ouve, atende, outro dia não tem, não existe Deus, está silêncio total. E nós não somos diferentes desses grandes homens do passado que a Bíblia mostra. E a Bíblia mostra exatamente para saber, para a gente não cometer esse tipo de erro que os servos do passado cometiam. Nós temos que sermos maduros na nossa fé.
o tempo todo diante de qualquer circunstância, por pior que seja, por mais triste que seja o quadro que você esteja passando, que nós estejamos passando, não é? Porque a minha vida também tem os desertos, todo mundo tem deserto. Em algum momento da vida a gente passa no deserto, mas o deserto não é para a gente perecer, é caminho em direção a Canaã. O mais importante é que nesse deserto que a gente passa com Deus, de dia tem uma coluna, uma nuvem que impede o sol de esturricar a gente, e de noite tem a coluna de fogo que impede animais perigosos de chegar perto da gente. Então a proteção de Deus, isso é o que importa, para mim é o que importa. Que a potente mão de Deus esteja sobre a minha vida, dia e noite, no deserto ou nas cidades, que importa? Que importa é que Deus está comigo. E no Novo Testamento, Jesus também fala, né, que está conosco o Consolador, o Espírito Santo, a nos consolar, a nos dar força, a interpretar a nossa oração. A Bíblia diz isso, que o Espírito Santo, ele traduz para Deus o que estamos sentindo, pedindo, pensando. Então reclamar por quê? Porque temos que fazer igual Jó aqui no auge do sofrimento. Aí lá na frente ele fala: antes eu ouvia falar de ti, mas agora meus olhos te veem. Então ele ouvia falar de um Deus todo-poderoso, Criador do céu e da terra, o Jeová Jirê, o Jeová Rafá, e 12 títulos jeovísticos aqui. Ele ouvia falar. Então agora ele entende que Deus, ele é amoroso, que Deus sabe o que faz, que Deus só estava provando ele, que Deus apenas estava contando com ele para desmascarar as falácias do inimigo. E depois ele orou pelos amigos dele que falavam coisa errada para ele. Esse estado aqui que Jó chegou foi de dar ouvido aos inimigos, ou os amigos dele. Os amigos dele que falavam assim, ó: Deus é tão justo que não pune quem está certo, Deus só pune quem está errado. Então estavam falando coisa certa, mas na hora errada para a pessoa errada, porque Deus não estava punindo Jó, Deus estava provando a fé de Jó. Deus estava mostrando para o adversário que Jó é fiel, que Jó o ama, com dinheiro ou sem dinheiro. É isso que nós temos que fazer. Então vamos orar? Vamos envergonhar o adversário, não vamos fazer o adversário bater palmas com nossa imaturidade espiritual, não é verdade? Então temos que colocar diante de Deus a liderança da nação, da nossa casa, da nossa vida, dos nossos filhos, e a gente tem a obrigação de orar. E o que Deus vai fazer a gente não sabe. Com o cônjuge, sabe, tanto cônjuge perverso, aí a gente, ao invés de querer resolver no braço da carne, a gente tem que resolver em oração, para não levar a pior. Então, é isso, vamos orar? Pai querido, muito obrigada, Senhor, por essa manhã maravilhosa, porque Tu estás no controle. Senhor, eu quero Te agradecer pelo pão, pelo trabalho, pelo cérebro funcionando direitinho. Eu quero Te agradecer pelo teto, pela cama que eu dormi. Eu quero Te agradecer pelos amigos, pelos inimigos. Em nome de Jesus, Senhor, sê com a nossa nação, toma liderança. Tua palavra diz que o Senhor levanta reis e abate reis. É ano, Senhor, importante para a nossa nação, e eu já quero Te agradecer, Senhor, pelo que Tu vais fazer, porque sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas, independente, Pai, de quem esteja sentado lá com a caneta na mão, a vida dos Teus servos. Tu provês, Senhor, todas as necessidades.
Em nome de Jesus, amém. Então, mais uma vez, muito obrigada e até a próxima, se Deus quiser.